Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada o quê? Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Quem gostaria que Jesus se aproximasse e ia com você? Agora, o que me chama a atenção aqui é que talvez você não sabe, mas estes dois estavam desistindo do ministério, estavam desistindo de ser obreiro, estavam desistindo de seguir a Cristo. Eles não estão indo evangelizar fora de Jerusalém, eles estão desistindo porque Jesus morreu e eles não sabem mais o que fazer, porque esqueceram do que Jesus tinha o quê? Falado. Jesus disse: é necessário que eu morra, mas ao terceiro dia eu vou o quê? Ressuscitar. Eu fico pensando, o que leva alguém que diz que nasceu de novo, que teve um encontro com Deus, que foi batizado com o Espírito Santo, que passou por milagres, voltar a uma vida pecaminosa, uma vida errada, largar Jesus? Se esses homens que andaram com o Senhor Jesus estavam desistindo, eu entendo agora, porque a gente faz tantas coisas. A gente luta para que um membro não se afaste, para que um membro não desista, para que um obreiro continue. A gente ora, mas vira e mexe, a gente ouve uma notícia. Aquele bispo, aquele pastor, aquele obreiro, aquela serva, aquele diácono, aquele apóstolo, quem entende o que eu estou falando? Alguém que servia a Deus, de repente parou de servir. O que levou essa pessoa a abandonar o caminho? As dificuldades? Não. Jesus disse: no mundo tereis o quê? E tinha outros com dificuldade. O que me faz entender isso é que às vezes as pessoas começam a se afastar e se esfriar daquilo que deveria. E você vê, eles estavam conversando, você vê, eram pessoas que estavam desistindo e falando das coisas que sabiam que tinha acontecido. Você vê que tem gente que fala de Jesus e ela está desistindo. Ela até ora por pessoas, mas está desistindo. Quem está entendendo? Então esta noite, talvez o Senhor esteja se aproximando de nós. Tomara que não, mas quem garante que nesse culto, nessa live, nesta igreja, não tem alguém a ponto de desistir, ou já está desistindo de fazer com amor, desistindo de seguir o Senhor, desistindo da caminhada com Jesus. De fato, talvez vem se arrastando. Eles ainda continuam falando. Parece que a pose de discípulo não perderam, mas parece que a fé que os mantinha no caminho está diminuindo. E o que me chama a atenção é que nenhum dos outros discípulos foram atrás dele, mas tem alguém que se aproximou deles. Quem foi? Porque Jesus não quer que você desista jamais. Fala assim: Jesus me ama. Quem está entendendo? Mas Ele te ama até nos seus defeitos, até na hora que você cai, até na hora que você falha, onde todo mundo apontaria o dedo e te julgaria, Ele te abraça, porque Ele diz para você: vamos voltar para o caminho da fé. Aconteceu que enquanto conversavam, escute, olha isso. Aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, diga, o próprio Jesus. Vamos lá, diga, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o quê? Misericórdia. Fala, misericórdia. Os olhos deles, Jesus estava do lado, mas não via que era quem? Tem gente assim hoje. Tem gente na igreja assim hoje. Tem gente cantando para Jesus assim hoje. Tem gente pregando assim hoje. Ela
ela está ainda pregando, ela ainda fala das coisas de Jesus, ela ainda canta das coisas de Jesus, mas faz tempo que ela não vê mais Jesus, que ela não sente mais a presença de Jesus. Quem entende o que eu estou falando? Ela está numa coisa que a gente chama no automático. Tem que fazer o culto, tem que pôr o uniforme, né? Hoje é minha escala, é dia de ir na igreja. Quem entende o que eu estou falando? É dia de eu tocar na igreja, então fazer o quê? Eu tenho que ir lá pegar eu sei fazer, mas já não é mais com unção, já não é mais com prazer, já não é mais com propósito de ganhar o quê? Almas. Porque a Bíblia diz que quem é salvo quer salvar. Sabe qual é o maior prazer de alguém que encontrou Jesus? É falar de Jesus para outra pessoa, mas não falar da boca para fora, é falar no sentido de convencer que aquela alma perdida volte para Jesus. Jesus está do lado deles, Jesus está, meu irmão, do lado, falando, e eles parecem que tem é assim que eu vejo. Às vezes aquela pessoa estava no caminho, era fervorosa, mas parece que algo foi escurecendo, e ela não consegue mais ver que ela serve um Deus maravilhoso, que ela faz parte de uma obra maravilhosa. Olha só, então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Do que vocês estão tratando à medida que caminha? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: será que você é o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Jesus até pergunta para ele quais, e eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de quem? De Deus e de todo. Você vê que eles falam ainda, porque aprenderam a falar, sabem falar, sabem orar, sabem como um crente fala, ainda dá a paz. Tem gente que dá a paz, mas já está longe do Senhor Jesus. Quem entende o que eu estou falando? É aquilo que Jesus disse: com a boca me louva, mas com os lábios me louva, mas o coração está longe. Como é que você está hoje? Eu não sei, não é para falar, é para pensar. Será que eu estou perto? Será que eu estou bem? Será que o meu relacionamento com Deus está bem? Será que a minha vida com Deus? E a pessoa, ela vai dando sinais, ela vai começando aquilo que ela com temor, se ela mentia, ela sentia uma culpa, agora ela mente, já não sente quase nada. Quando ela falha no dízimo, ela não sente peso nenhum. Se ela fizer alguma coisa de errado, está tudo bem, porque é assim. O diabo vai dando corda, porque uma hora ele quer puxar, para não dar mais tempo dela voltar. Esses homens estão se afastando. Jesus falou: eu vou, mas fique em Jerusalém. O Senhor tinha dado uma ordem: fique em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha. O Espírito Santo ainda não tinha vindo, mas eles já estão desistindo, já estão desobedecendo. Sabe como é que eu começo a cair? Quando eu já começo a querer fazer o que eu quero e não mais o que Deus quer na minha vida. Quem está entendendo? Pastor não manda em mim, nunca mandou, nunca mandou. Sabe por que você antes obedecia? Por causa do temor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Todas as pessoas que eu, nesses meus anos, atendi, gente que saiu, que depois voltam como filho pródigo, eu pergunto: como foi? Eu falei, no dia que eu saí, pode perguntar, as pessoas são assim, quando eu saí da igreja eu falei: agora eu estou livre. Sempre você esteve livre, sempre você está livre. Se você quiser ir embora agora, você pode. Se você não quiser cultuar, você não cultua, você é livre. Deus não obriga ninguém a amá-lo, a adorá-lo, a pregá-lo. Outro dia eu conversava com um ex-pastor, ele disse: não, quando eu saí do altar, bispo, eu falei assim: agora não tem apóstolo para mandar em mim, não tem bispo para mandar em mim. Nunca houve. Na verdade, você estava debaixo da submissão do Espírito Santo. Paulo disse: estou livre, mas me sinto algemado em Cristo, estou preso em Cristo, eu sou um prisioneiro de Cristo.
Eu não quero ser livre para viver o que o mundo quer. Eu quero ser preso para viver o que o Senhor Jesus quer na minha vida. Eu prefiro ser um algemado em Cristo, se é assim que o mundo deseja. Quem entende o que a palavra está dizendo esta noite? Talvez seja um pouco dura, mas é real, é preciso, para que a gente entenda. Porque talvez o diabo está nos peneirando, tentou peneirar Pedro, tentou peneirar os discípulos. Jesus disse para Pedro: Pedro, esta noite Satanás tentou te peneirar, tentou te roubar, mas eu orei por vocês. Olha que coisa linda, Jesus orou pelos discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus ama você de tanta força que Ele não quer perder você. Diga glória a Deus. Essa vai ser a minha oração hoje. E mesmo assim, teve discípulos que abandonaram o Senhor Jesus. Ou você nunca leu que Ele dá uma palavra dura e alguns abandonam Ele? Aí Ele fala para Pedro: você não vai? E Pedro dá uma palavra, saiba, e diz: para onde irei, se só tu tens a palavra da vida eterna? Quem reconhece que só Jesus tem? Eu estou falando da igreja. A igreja tem defeitos, os pastores, os bispos têm defeito, os obreiros têm defeito, mas quem é o dono da obra, esse não tem defeito. Quem está entendendo? Jesus está ali, sabe fazendo o quê? Tentando ver se eles voltam a pegar no tranco, porque Jesus não quer perder aqueles dois. Não importa quem seja, não importa quanto trabalho você deu, Jesus não quer perder ninguém. Ele disse, e como versículo 20, como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, olha o desapontamento. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem viria redimir a Israel, salvar a Israel. Mas depois de tudo isso, já este é o terceiro dia que essas coisas sucederam. Sabe, é até verdade. Olha, tem gente que deu testemunho, eles mesmo dando testemunho. Tem gente que mesmo a gente contando milagre, dando testemunho, ela parece que perdeu o temor. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada aonde? No túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele está falando, elas acreditam, nós não acreditamos, por isso estamos indo. Sabe o que faz você desistir? Quando você para de acreditar. Não, para de se enganar. Se você já está começando a ir por um caminho, já está se afastando, o mundo já está te atraindo de novo. Tem conversas com amigas que não era mais para ter. Tem palavras que estão saindo da sua boca que não era mais para estar. Quando você está começando a se perder, é preciso gritar por socorro. Uma criança, quando está afundando, tem uma história que diz que um homem chegou e disse assim para a namorada: eu sei nadar, mas não sabia. Por orgulho, por medo, por falar, por orgulho. Ah não, imagina ela descobrir que eu não sei nadar. Aí entraram no mar. Aí ele foi se afastando, a onda foi subindo, e ele falava assim: meu Deus, eu estou quase me afogando com ele. Mas ele dizia: se eu gritar por socorro, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? E ele morreu afogado. Porque ficou com o quê? Com orgulho. Não seja orgulhoso. Se você está passando mal, se você não está bem, fala para Jesus: Senhor, por favor, vem me salvar de novo. Acende em mim a chama do primeiro amor. Diga glória a Deus. Se eu já não estou mais fazendo o que eu devia, então eu quero voltar. O que está escrito em Apocalipse? Lembra de onde caíste? Volta a prática das primeiras obras. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Do que adianta você manter o status de discípulo, obreiro, pastor, se Jesus não, se você já
já está desistindo dele. É preciso voltar para a missão. É preciso voltar para o comprometimento. Você foi escolhido para batalhar para o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Quem aqui faz parte do exército do Senhor Jesus? Você crê nisso? Sim ou não? Versículo 24. Não satisfeito com os testemunhos das mulheres, Jesus deu mais um testemunho. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios. Vamos ler o versículo 25 junto aí. Ó nécios e tardos de coração para acreditar em tudo que os profetas disseram. Tem gente que está brincando com a salvação. Não, esse negócio de Jesus voltar, que nada, eu vou curtir a vida, ainda sou jovem. Cuidado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tardos de coração para acreditar no que a palavra diz. Quem acredita que Jesus está voltando? É só a gente ver a maldade se multiplicando. É ou não é verdade? A vaidade crescendo a cada dia, o amor para com o próximo cada vez mais frio, as pessoas estão cada vez mais geladas um com os outros. Tem horas que você assiste a internet, o sujeito está apanhando e tem alguém filmando, a pessoa prefere filmar do que ajudar a outra pessoa. Quem entende o que eu estou falando? Porque ela pensa, vai dar like, vai dar engajamento, ela está mais preocupada consigo do que com o outro. Que amor é esse? Quem está entendendo? Nós precisamos voltar para o caminho. Não é para longe de Jerusalém, é para Jerusalém. O nosso caminho é para a nova Jerusalém. Diga glória a Deus. Nós temos que voltar a caminhar em rumo ao céu. Você tem que ver, será que eu estou indo para o céu ou não? Faça essa pergunta: se eu morrer essa noite, eu estou salvo? Não, mas eu não vou morrer não, eu estou muito bem. Pessoas bem morrem também. Ninguém sabe, meu irmão. Para de achar. Nós temos que estar preparados para a morte a todo tempo. E orar um pelos outros, e não vir ter maldade na nossa boca, nem maledicência na nossa boca. Amar como se não houvesse um amanhã. Diga glória a Deus. Jesus prega: porventura não convinha que o Cristo sofresse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Jesus pregou pesado, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Veja que depois da pregação, Jesus falou: já que não quer, eu vou embora. Só que algo aconteceu, algo chamou a atenção daqueles dois. Tomara que essa mensagem esteja chegando em alguém que está precisando, e que você possa gritar por socorro enquanto dá tempo. Diga glória a Deus. Fala assim: vem me salvar, Jesus, porque todos precisamos da salvação. É ou não é verdade? Aí eles iam embora. Sabe o que os dois fizeram? Não. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco. Você sabe o que é constranger alguém? Sabe ou não? O que é constranger alguém? Vem cá, William. Vou explicar. Posso explicar na teoria? William, sabe? Fica aqui, ó. Imagina que você não quer ficar aqui, quer ir embora. Fala assim: eu preciso ir embora. Preciso ir embora. Não, você não vai não. Não vai não. O que é constranger? Não vai não. Hã? Tem que ir agora. Não, você não vai não. Não, fica aqui. Não. Constranger é provocar. Sabe aquela pessoa que chega a ser chata? Ela te constrange até que você mude de quê? Aqueles homens, depois que Jesus pregou, falou para eles:
Eu não sei. Eles ainda não sabiam, porque eles ainda precisavam receber de Jesus de novo. Mas ele disse assim: não, tem algo em você. Você vai ver lá na frente, que eles vão perceber que tem algo naquele homem que está andando com eles, que a gente sabe quem é, mas eles não conseguem saber. Fica com a gente, não vai embora não. Jesus disse: eu vou embora. Eles disseram: não, fica. Depois do que você pregou para nós, fica. E olha o que aconteceu. E aconteceu, versículo 30, lê comigo aí. E aconteceu que quando estavam aonde? Fala a palavra mesa. Mesa é lugar de quê? Comunhão. Mesa é lugar de reunião. Nós estamos aqui hoje no culto do Senhor, na mesa do Senhor. Hoje nós estamos em reunião para celebrar o Cristo vivo que reina sobre nós. Diga glória a Deus. É na mesa. Tanto que a Bíblia fala que, claro, é uma expressão, né? A mesa não se... A Bíblia diz que lá no céu nós todos vamos estar um dia sentados à mesa com quem? Na verdade não é uma mesa, a gente vai estar na glória com Ele. Olha só. E tomando Ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Sabe por que desapareceu ou não? Alguém sabe para onde Jesus foi? Eu sei. Eu sei e eu vou revelar isso aqui para quem quiser. Só se você quiser saber. Presta atenção. Eles estavam desistindo, sim ou não? Desistindo, estavam caminhando, ó. Vem cá. Vem cá, pastor William, Ó, os dois estavam aqui em Jerusalém. Vem cá, pastor William, por favor. Do lado dele, vão os dois conversando. Ó, estão indo embora de Jerusalém. Quem que apareceu? Mas Jesus está do lado de dentro deles ou do lado de fora? Por isso que eles estão fracos, certo? Mas quando eles estavam em Jerusalém, Jesus estava dentro deles. Mas agora desistindo, Jesus está do lado. Só que agora, naquela mesa, onde houve pregação, comunhão, entrega, Jesus abençoou o pão, e eles comem. A Bíblia diz, Jesus falou: eu sou o quê? O pão, e aquele que come de mim tem parte comigo, sim ou não? Por que quando eles comem, os olhos abrem e Jesus some? Jesus na verdade não sumiu, só saiu do lado de fora e foi para dentro deles de volta, que é o lugar que não pode sair. Nós não podemos perder Jesus dentro de nós. Nós não podemos tirar Jesus de dentro de nós. Quem está recebendo essa palavra hoje aí, dá um glória a Deus, porque Jesus não quer ficar do lado de fora do carro, da rua, da vida. Ele quer entrar dentro de você. Jesus falou assim para os discípulos: eu e o meu Pai viremos e faremos o quê? Morada. Deus quer morada. Quem está desistindo colocou Jesus para o lado de fora, porque está colocando alguma coisa a mais do que Ele. E Jesus não vai dividir a glória. Se tiver alguma coisa dentro de você ocupando o lugar dele, Ele vai sair e vai deixar você. Por isso você tem que se esvaziar e dizer: Senhor, o primeiro lugar é só do Senhor. Vou te provar. Vamos lá? Jesus sumiu, não sumiu? Era tarde, eles tinham constrangido: vamos descansar. Eles iam ficar ali a noite toda. Só que quando o Espírito Santo entra neles de novo, quando Jesus entra neles de novo, eles não conseguem mais ficar, mesmo que é tarde, mesmo que era de noite. Leia comigo. E disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele pregava as Escrituras? E na mesma hora, fala assim, na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Onde achavam reunido quem lá? Os 11
e os outros com ele, de onde eles jamais tinham que ter saído. Irmão, jamais saia da presença, renova hoje, não deixa Jesus ficar do lado de fora. Quando Jesus está dentro de você, você passa pelo fogo, você passa pela prova, mas você sabe que Ele está lá dentro sustentando você. Então diga para Ele essa noite: Jesus, eu posso perder tudo, eu só não posso perder a tua presença. Diga glória a Deus. Quem quer que Jesus não fique do lado de fora, mas entre para o lado de dentro? Então feche a sua Bíblia e fique de pé. Vamos convidar Jesus essa noite. Talvez alguém, acredito que poucos, talvez você diga assim: bispo, essa palavra eu estava precisando ouvir, porque talvez eu já estava me sentindo assim, já não estava mais com tanta vontade de servir, de ganhar almas. Eu quero voltar a sentir. Eu quero que aquele fogo, sabe aquele fogo que eu era apaixonado, eu não podia ver alguém sofrendo, que eu falava de Jesus. Eu quero de volta esse fogo. Quem quer esse fogo queimando dentro da gente? Fala para Jesus: entra dentro de mim. Feche os seus olhos e ore comigo.